partir do verso 11 a Bíblia diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Diga, o Senhor vai me ouvir. Verso 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Feche os seus olhos. Obrigado pelo incentivo, pelas promessas listadas apenas nessa parte das Escrituras que hoje nós estamos lendo. Que o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade na manhã de hoje. Que Ele mesmo possa trazer a vontade de Deus aos nossos corações, possa purificar as nossas vidas, possa implementar mudanças reais em cada um de nós. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, a fim de que nossas vidas sejam transformadas de glória em glória, e que o nome do Senhor Jesus seja sempre exaltado e engrandecido. Nós oramos agradecidos sempre em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Eu gosto muito dessa passagem e de outras que fazem menção dessa passagem que nós lemos hoje de manhã, onde há um incentivo de Deus à oração, a essa busca incessante pela resposta, pela intervenção e pelo cuidado de Deus. Todas as vezes que nós falamos em oração, às vezes a gente não consegue entender o valor que essa ferramenta tem na minha mão e na sua mão. Talvez nós não entendamos ainda muitas coisas que a oração pode trazer como benefício para mim e para você. Geralmente nós oramos apenas quando estamos em dificuldade, quando estamos enfrentando problemas, mas oração é mais do que provimento de dificuldades, mais do que solução de necessidades. A oração, ela estimula a nossa comunhão com Deus. Essa é a certeza que Deus está nos dando por meio do profeta. Lá no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis. Ele está nos dando certeza, convicção de que essa busca nunca será vã, nunca pode ser em vão, quando nós vamos à presença de Deus. E é interessante que anteriormente apenas profetas, reis e sacerdotes tinham entrada franca à presença de Deus. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, de alto a baixo, dando livre acesso a todas as pessoas, pequenos, médios, grandes, pobres, ricos, negros, brancos, pardos. Qualquer pessoa de qualquer etnia, de qualquer cultura, teria esse franco acesso à presença de Deus. É certo, irmãos, que muitas pessoas buscam a Deus de maneiras completamente distintas e diferentes. Se a gente fosse nominar aqui como é a sua devocional, nós teríamos N maneiras de fazer a minha ou a sua devocional, N formas de buscar a Deus. E isso é muito interessante quando você tem a sua maneira própria de falar com Deus, tem o seu horário estabelecido como prioridade diante dele. E a gente começa a descobrir que mais do que esse horário pré-determinado, mais do que essa devoção, existem alguns pré-requisitos para ser atendido, ouvido por Deus. Às vezes a gente, no início da nossa caminhada, irmãos,
é aceito quase tudo, pela falta de conhecimento, pela falta de informação. Deus sabe que nós estamos construindo um relacionamento, Ele vai aceitar repetições, Ele vai aceitar pequenas palavras, um tempo menor, um tempo não tão voltado especificamente para Ele. Ora você está concentrado, ora não. No início pode ser que tudo isso seja aceito. É como meus netinhos, eles estão começando a conversar e algumas palavras são ditas de maneira errônea, equivocada, e a gente vai e tenta corrigi-los para que na próxima vez possa sair de maneira correta. Mas quando nós falamos de oração, irmãos, é certo que existem alguns princípios bíblicos para que eu seja atendido, mais que a devoção, mais que o coração. Isso são premissas básicas para você falar com Deus. Mas o próprio Deus estabeleceu critérios para mim e para você. Posso ouvir seu amém? Existem critérios como existem critérios nas demais coisas da vida humana. E o primeiro critério, irmãos, que eu e você precisamos entender quando vamos à presença de Deus, é que eu preciso dar prioridade absoluta naquele momento. Eu preciso estar naquele lugar, naquela hora, concentrado tão somente nele. Eu fico impressionado como pessoas estão orando e automaticamente o telefone toca ou o WhatsApp menciona que chegou a mensagem, você para e você vai ler aquela mensagem. Que concentração você está naquele momento em que você está falando com o Todo-Poderoso, com o Senhor de todas as coisas. O telefone toca, o filho chama, por isso a Bíblia recomenda, vai falar com Deus, entra no teu quarto e fecha a tua porta, feche aquele momento para as demais coisas dessa vida, dê prioridade a Deus. Certa vez, Jacó esteve na presença de Deus e passou uma noite inteira com Deus. Ele disse, eu só te solto, eu só te largo quando o Senhor me abençoar, chova ou faça sol, eu não vou sair daqui. Em outro momento, Deus diz para Moisés, a terra prometida está ali na frente, só tem um porém, eu não irei com você, Moisés. Sabe o que Moisés disse? Tá bom, Senhor, lá tem todas as promessas que o Senhor fez e é para lá que eu vou. Foi isso que Moisés disse? Não, Moisés disse, se o Senhor não for comigo, não me mande sair deste lugar. Isso significa consciência de quem Deus é e do que Ele pode fazer, irmãos. Moisés não estava apenas atrás dos benefícios que o reino poderia dar a ele. Moisés estava interessado em Deus, na pessoa de Deus. Não me mande sair deste lugar. Mas, muitas vezes, nós oramos, Senhor, manda meu marido, me dá meu carro, aprova meu filho no concurso. Que prioridade você dá a ele? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro lugar, diga primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas, irmãos, ainda podem estar faltando ou necessitando acontecer na minha e na sua vida, porque às vezes nós não estamos devotando, pelo menos naquele horário que nós estamos diante dele, dando a ele o primeiro lugar, dando a ele prioridade máxima. Esse horário é meu e o do meu Deus.
Os jovens não casados, fechem os ouvidos, façam assim. Quem não é casado, ou quem está na iminência de casar, os dois, Rafa, vai. Aí você vai ouvir aqui. Quando alguém está fazendo sexo, o telefone toca, você falou, peraí um pouquinho que eu vou atender. Dá um tempinho aí, minha irmã. Meu bem, espera um pouquinho, o telefone, sei lá quem é, pode ser algo importante. O WhatsApp bipa lá, não sei que toque você coloca, você para o seu momento sexual para poder ver quem é. Irmãos, eu acho engraçado, na hora de Deus, nós queremos dar conta da comida, do telefone, do vizinho, do cachorro, do papagaio. Nós paramos por qualquer coisa. Quando nós estamos diante de Deus, não existe prioridade máxima. Mas todo mundo quer ser atendido. Todo mundo quer ser ouvido. Quem precisa ser ouvido essa semana, levante sua mão. Comece dando a Ele o primeiro lugar do seu tempo e da sua vida. Diga, eu preciso dar o primeiro lugar. Há uma série de verbos de ação na Bíblia: invocar, buscar, orar, clamar, adorar, amar. Tudo isso é ordem imperativa de Deus para mim e para você. A Bíblia diz, todo o que clama será ouvido, atendido. Todo o que busca vai encontrar. Eu não consigo conceber a ideia de pessoas que andam buscando a Deus e saem sem ouvir a Ele. Nunca uma conversa com Deus pode ser via de mão única. Você precisa falar e você precisa ouvir. Uma comunicação predispõe, um fala e o outro escuta e vice-versa. Você precisa ter retorno daquilo que falou com ele, é indispensável. Por isso, a necessidade de dar o primeiro lugar a ele é crucial para se obter respostas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Prioridade. Primeiro lugar. A Bíblia diz, busque o Senhor em primeiro lugar. Irmãos, nada contra a sua metodologia de devocional, mas existem pessoas que fazem sua devocional ao chegar em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, depois de sua faculdade. Imagine o que nós vamos oferecer a Ele no final de todas as coisas, contrariando o que o texto bíblico nos ensina hoje de manhã. Busque o Senhor em primeiro lugar. A melhor coisa para uma devocional são nos primeiros momentos do dia, é quando você está desperto, está animado, e você então precisa dedicar aquelas primeiras horas ao Senhor, dando prioridade a Ele, para que Ele domine, controle sua vida, o seu dia como um todo. Isso é muito importante. Segunda verdade que nós precisamos entender quando nós buscamos a Deus: nós não podemos medir esforços. Diga, não posso medir esforços. A Bíblia também diz no livro de Mateus, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Uma pessoa um dia me disse, pastor, eu queria ser muito pastor. Eu falei, que bom, rapaz, que você queria ser pastor. Mas por que você queria ser pastor? Pastor, eu fico imaginando que a gente já acorda com aquele desejo intenso de jejuar, de orar. Falei, meu filho, você está completamente equivocado. Existem manhãs que o nosso espírito de fato acorda com aquele desejo, suspira por aquele momento de qualidade, aquele momento específico com Deus, como diz o salmista: assim como a corça suspira pelas águas, assim o meu coração suspira pela tua presença.
mas nem todos os dias nós acordamos com essa intensidade, com essa vontade, com esse anelo de estar diante de Deus. Mas nós lutamos contra a nossa própria vontade, a nossa própria carne, porque nós sabemos que nós precisamos orar. Diga, eu preciso orar mesmo sem vontade. Pastor, eu estou orando pouco porque eu não tenho sentido vontade. Deus não tem colocado isso em mim. Irmãos, a Bíblia diz que é uma luta desumana, desigual, entre o espírito e a carne e o espírito. Mas quando você está possuído pelo espírito, sempre o espírito vai prevalecer sobre a carne. Por isso você precisa colocar uma decisão dentro de você. É necessário esforço pessoal, esforço individual para poder buscar a Deus. Quer ver uma coisa? Quando você estabelece um propósito de jejum e oração, aí você coloca, não vou comer pão. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Não vou comer pão essa semana. Hora que eu acordo, a Vera já vem da padaria, com aquele pão fresquinho, passa na frigideira com excesso de manteiga e põe na mesa. Aí eu olho para o pão, ele olha para mim, e eu tenho que me lembrar que eu fiz um propósito. Aí você pensa, acho que eu vou começar amanhã esse negócio. Quem já trocou dia de jejum por causa do que estava posto diante de você? Levante a mão, seja corajoso. Quem já trocou? Deixa eu ver, quem trocou? Olha, bem alto, para todo mundo ver e nem ficar com vergonha. Olha aí, o tanto que faltou um propósito firme. Pastor, o senhor já trocou? Claro que eu já troquei, irmãos. Nunca tem sobremesa como, por exemplo, pudim. Naquela semana, vou jejuar doce. Acaba o almoço, pudim de sobremesa. Meu Deus! Aí você tem que lutar. Todo espírito de doce nessa casa está amarrado. Deus me livre, você estabelece um propósito e o que você mais gosta de sobremesa está diante de você. O que nós temos que fazer, irmãos? Manter um propósito firme. Nunca tem baré na sua casa. Suzana, qual é aquele refrigerante que eu gosto? Itubaína. É um dos que eu mais gosto, mais do que Coca-Cola. Aí está lá, você está jejuando refrigerante. Falou, vou abrir mão desse negócio do capeta. Vou jejuar esse negócio essa semana. Aí lá vem minha filha, com engradadozinho, lançamento da Itubaína, que vem na garrafinha agora, naquele engradadinho com 4. Falei, minha filha, obrigado, mas você está de jejum, irmão. Você toma ou você jejua? É fácil, né, irmão? Claro que não, você tem que ter um propósito firme, você tem que ter um esforço muito concentrado para se manter no seu alvo, no seu objetivo, no seu propósito. Eu fico imaginando quando nós estabelecemos isso. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, quem conhece o texto de Isaías 26, verso 3. Isaías 26, verso de número 3. A Bíblia diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Ele vai conservar em perfeita paz aquela pessoa que tem um propósito firme. Não se deixa balançar pela Itubaína, pela Coca-Cola, pelo cafezinho, pelo cheiro, pelo odor daquele café feito de manhã, pelo pão, pela carne, pelo arroz. Bem-aventurado aquele cujo propósito é firme, o Senhor vai conservar em paz.
Quando você vai orar, você tem que ter um propósito firme. Ontem eu conversava com um amigo de Fortaleza que está aqui. Antigamente, para você montar um hábito, ter um hábito estabelecido, era necessário 21 dias. Hoje, a neurociência reformulou esse conceito de 21 dias para que você tenha esse hábito formado, estabelecido. Hoje, são 66 dias consecutivos, fazendo a mesma coisa, para você estabelecer aquilo como hábito. Quer ter uma vida de oração definida, regular na sua vida, você precisa desenvolver hábito, você precisa estabelecer dias consecutivos para poder orar, para poder estar diante de Deus, como qualquer outra coisa na sua vida. Sabe por que nós escovamos dentes hoje, fazemos a nossa higiene bucal? Sabem? Porque a nossa mãe nos estimulou desde pequenininho, todos os dias, fazendo você escovar os seus dentes ou tomar banho. Nós desenvolvemos hábitos. Sabe por que você acorda todos os dias, 6 horas da manhã? Hábito. Você acordou por mais de 66 dias consecutivos nesse mesmo horário. Independe de você estar de férias, de você estar viajando, de você estar de folga, o seu organismo, o reloginho, vai despertar você 6 horas da manhã, porque você desenvolveu um hábito. Aí a pessoa ora hoje, amanhã e terça ela não ora, ela volta a orar quarta-feira. Aí a gente pergunta, você tem rotina de oração? Não desenvolveu um hábito. Pastor, é difícil, tudo é difícil, irmão. Emagrecer é difícil? Muito. Mas pessoas desenvolvem o hábito. Eu acho engraçado, pastor, as coisas espirituais são difíceis. Irmão, que coisa mais difícil de você se manter num regime, em uma dieta? É muito difícil. Quer ver um exemplo? Tomar água, pelo menos 2 litros por dia. Comer de 3 em 3 horas. Existem pessoas aqui na igreja, que a gente está aqui ou está em algum outro lugar, deu 3 horas dela se alimentar, sabe o que ela faz? Ela saca uma banana nanica da bolsa, pá, desse tamanho. Deu 3 horas, ela tá. Sacou da bolsa, irmão, levou. Agora, tem até uma lancheira do Miss Batom que vocês vão ganhar na inscrição, térmica, para você levar de 3 em 3 horas a sua comida. Aí, irmão, não tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia, e está lá. Vai para o metrô, não posso levar a Bíblia, o que os outros vão pensar? Estou carregando uma Bíblia desse tamanho. O pastor, hoje é tudo eletrônico, está no smartphone. Mas, irmão, tem gente que carrega no smartphone porque tem vergonha de carregar a Bíblia de papel. Mas não tem vergonha de carregar uma lancheira desse tamanho. 3 horas sacar uma banana, um pedaço de carne, um biscoito da bolsa. Gente, dá licença, mas deu 3 horas, tem que comer. Os muçulmanos, irmãos, se voltam para Meca 7 vezes por dia. Um dia eu estava evangelizando um muçulmano, uma pessoa de bom trato, de uma conversa maravilhosa, e eu falando de Jesus, ele me interrompeu, aliás, foi até minha esposa querendo pregar para ele, falou, deixa eu só te perguntar uma coisa, quantas vezes você ora por dia? Aí minha esposa, uma. Falei, e esse é todo o amor que você dedica ao seu Deus? Uma vez por dia? É, uma vez, eu acordo cedo e logo já estou orando. Ele falou, eu oro a Alá
pelo menos 7 vezes por dia. Um dia eu estava indo a Israel e muita gente muçulmana pega aquele voo da Europa para Israel. Irmão, deu o horáriozinho dele lá, ele olha mais ou menos a posição de onde está a cidade, ajoelha. Ele não quer saber se é um juiz que está ao lado, ele não quer saber se é um médico, se é um doutor, se é um PhD. Irmão, ele se ajoelha e vai balançar lá e vai fazer a sua reza. Eles não têm vergonha. E a gente fica cheio de mimimi para dar glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Pai. Oh. Está falando, irmão. Está falando. É só estimular que o negócio acontece. Mas enquanto não estimula, não sai. Tem que ser provocado. Aí você está no metrô, irmãos, Abraão se fortalecia como? Ó Deus, ó vida, ó céu, reclamando. Como é que Abraão se fortalecia? Dando glória a Deus. Irmão, se fortaleça dando glória a Deus. Está lá no meio da luta, da tribulação, dê glória a Deus. Está no metrô, está pensando na conta que tem que pagar, está segurando um negócio. Irmão, dê glória a Deus. Eu tenho certeza que se você der um glória a Deus amanhã no metrô, igual a gente dá aqui na igreja, vai ser a mesma coisa da igreja. Você dá um glória a Deus aqui, daqui a pouco você vai ouvir um glória a Deus lá na frente, você vai ouvir um glória a Deus lá atrás. É a mesma coisa da igreja. Os crentes vão se manifestar. Está havendo esforço da sua parte? Está se esforçando para manter uma vida de oração ativa, plena, pujante, crescente, emergente? Cada dia é melhor do que o outro. Cada vez que você vai à presença dele, tem resposta, estimula você a voltar em outro horário, no dia seguinte, sabendo que ele vai responder você. E a terceira coisa, que quando nós oramos, nós precisamos ter em mente, foi o que Jesus fez, irmãos, quando ele estava prestes a ir à cruz do Calvário. Ele abriu mão da sua vontade. Ser determinado tem o seu valor, mas existem coisas, irmãos, que às vezes nós vamos entender que nós precisamos abrir mão em detrimento da vontade dele, que precisa ser maior do que a minha e do que a sua. Jesus queria muito abrir mão daquele momento da cruz do Calvário. Não, pastor, impossível. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue momentos antes de ir à cruz do Calvário. Eu fico imaginando os pensamentos que pairavam sobre a mente e o coração dele antes de assumir a cruz. Ele sabia de todo o processo da crucificação. Ele deve ter imaginado a dor que ele sofreria. Ele deve ter imaginado na vergonha de ser exposto sem as suas vestes diante do povo. Ele deve ter imaginado o sofrimento da sua mãe. E por isso, antes de assumir a cruz do Calvário, o propósito principal do Pai para a vida dele, para o qual ele foi enviado, ele comparece à presença de Deus e faz 3 orações diante de Deus. 3. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Primeira oração, Senhor, se possível, me aprova nesse concurso. Abre essa porta. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Segunda vez, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim esse momento de dificuldade.
Terceira e última oração. Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Momento seguinte, ele é levado à cruz do Calvário. Tem coisas, irmãos, que mesmo orando, você vai ter que passar. Mas tem de bom ânimo, assim como ele venceu, diz a Bíblia, nós também venceremos. Mesmo orando, tem coisas que nós seremos submetidos a ela, porque isso traz crescimento, isso traz amadurecimento, isso traz consciência de que Ele é o soberano na nossa vida. Por mais que você ore, por mais que você jejue, existe uma vontade que transcende a minha. Existe um propósito maior do que o meu. Existem pessoas que imaginam, que pensam, que programam dentro do seu coração e da sua mente, que pelo fato de jejuarem intensamente, de orarem com fé, tudo vai ocorrer de acordo com o que ele planejou. Mas se eu sou filho dele e ele é o meu Deus, existem coisas que ele vai conceder e existem coisas que ele não vai conceder. Existem 3 tipos de respostas na Bíblia: sim, não e espere. Espera, pois, pelo Senhor. Tem coisa que é espera mesmo, irmão. Só vai acontecer no dia e na hora programada, na cronologia que Ele determinou para mim e para você. Existe um processo de vida para mim e para você que Ele planejou. Por isso, a posse da herança antecipada, no fim, não será bem-sucedida. Tem gente querendo antecipar os movimentos de Deus. E Ele está dizendo, meu filho, minha filha, a posse dessa herança, dessa promessa que eu te fiz antecipadamente, pode não ser bem sucedida hoje, porque você não tem maturidade, você não tem ainda a lucidez para poder administrar o que eu posso te dar. A maioria das pessoas que ganharam na loteria esportiva, irmãos, perderam tudo que ganharam, incrivelmente, mesmo sendo essas somas vultosas de riqueza, perderam tudo, porque não sabiam administrar. Dê R$200 ao seu filho de 5 anos e 6 anos, se ele não tiver uma boa formação econômica dos pais, ele vai gastar tudo com picolé, com doce, com carrinho. Eu vou fazer um parênteses aqui. Você tem filho pequeno? Quantos tem filhos pequenos aqui? Até 10, 12 anos de idade, levante sua mão. Vai sair de férias? Dê a cota dele na mão dele, irmão. Separou R$300 que você ia dar a ele, dê tudo na mão dele. Falou, ó, você pode comprar o que você quiser, você pode gastar do jeito que você quiser, se quiser gastar tudo nesse dia, pode, se quiser fracionar, pode também, o dinheiro é seu. Irmão, vai passar picolé na praia, vai passar salgado, vai passar pipa, sem o dinheiro na mão dele, passa o picolé, pai, me dá, passa o refrigerante, pai, me dá, passa a pipa, pai, compra. Quer tudo, irmão, compra tudo. Agora o dinheiro está na mão dele, sabe o que vai fazer? Aí passa o picolé, uai, você não gosta tanto de picolé, você não vai comprar não. Falei, não, vou esperar um pouquinho, estou sem fome, tomei café bastante, pai. Aí passa a pipa que ele queria tanto, que ele saiu daqui planejando, chegar na praia, vou comprar uma pipa, tal, vou usar, levantar e brincar. Aí passa a pipa, mas não vai comprar. Falou, não, hoje não, vou esperar mais um pouquinho das férias andar. O dinheiro é dele, irmão.
vai economizar. Agora, você quer ver a resposta de Deus, mas não empenha nenhum tipo de esforço. E eu quero encerrar esse ponto dizendo: o reino de Deus é tomado pelo esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Diga amém. Então aproveita e diz ao seu irmão que está do seu lado: sem esforço não tem nada, toma sopa de minhoca. Pode tirar, lancheiro? Está feita a propaganda? Obrigado, meu filho. Terceira coisa, abra mão da sua vontade. Não faça a minha, mas a tua. Irmão, o apóstolo Paulo orou para que Deus tirasse o espinho na carne. Muitos dizem que o espinho na carne era o problema na sua visão. Por isso, ele usava amanuenses para poder escrever as suas cartas. Salvo em alguns momentos que ele escrevia de próprio punho. Quando ele as escrevia de próprio punho, ele fazia questão de dizer que ele estava escrevendo de próprio punho. Mas ele orou: Senhor, me cura desse mal, desse problema. O Senhor não falou que não iria curar ou que não iria fazer. Mas qual foi a resposta de Deus para ele? Meu filho, Paulo, a minha graça te basta. O meu favor vai recompensar e muito essa dificuldade que você está enfrentando hoje. E não se vê em nenhum outro momento Paulo orando novamente para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Ele aceitou o propósito, o plano de Deus. Tem hora, irmãos, que Deus está falando: olha, eu não vou atender o seu pedido ainda, agora, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Irmãos, e a oração do Pai Nosso, que nós fazemos costumeiramente? Quem sabe a oração do Pai Nosso de cor, levante a mão. Ela aceita a vontade de Deus? Aceita ou não? Aceita, irmão. E a gente às vezes não aceita, quer brigar com Deus. Mas eu gostava daquele menino e ele casou com outra. Estou chateada com o Senhor, também não vou mais à tua igreja. Outro dia eu fiquei sabendo que uma pessoa desviou porque ela pediu a Deus que passasse na UNB, no curso tal, e tentou 6 vezes e não passou, se chateou com Deus e se desviou. Irmão, Deus não é um meio para você atender às suas necessidades. Orar, você precisa orar sempre, mas você tem que se lembrar que a vontade dele é maior e melhor do que a minha. Quem sabe Romanos 12, verso 1 de cor? Rogo-vos, pois, a Deus, pela sua misericórdia, que apresentei o quê? Os vossos corpos vivos. Como sacrifício santo e agradável. Quem já abriu mão da sua vontade, pela vontade de Deus, levante a mão. Eu já contei aqui, irmãos, eu não queria que meu filho mais velho fosse pastor. Eu sei o grau de dificuldade, eu sei as exigências. Você vê a gente aqui, às vezes, bonitão, bonitona como minha esposa. Eu quero ser, olha eles, tal, eles têm isso, eles têm aquilo. Mas meu filho essa semana gravou uma mensagenzinha que está no Instagram do Miss Batom. Aquela entrevista da sua mãe. Ele falando: irmãos, você vê muitas vezes, só de fora, a gente aqui na igreja,
Mas você não sabe o grau de dificuldade que nós temos dentro de casa, o que nós temos que abrir mão para ser pastor, mas tudo isso vale a pena. E eu, sabedor de tudo isso, eu falei, não quero que meu filho seja um pastor. Até que um dia, Deus me confrontou, perguntando, ei, desse jeito, ele é seu ou ele é meu? Eu me lembro que um dia você o consagrou para mim, você me ofereceu ele, como Ana ofereceu Samuel. Ele é meu ou ele é seu? Eu falei, Senhor, ele é todo teu. E Deus disse, deixa eu usar como eu quiser. Eu quero encerrar. Abraão, irmãos, orou intensamente por um filho. Não havia continuidade de legado, de posteridade para Abraão. Ele ora, ele busca, e o Senhor então resolve contemplar a busca de Abraão, dando a ele um filho. Ao filho cresce, desenvolve, o amor intensifica, e Deus diz, Abraão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, para um lugar que você ainda não foi. Leva o seu filho, leva a faca ou o cutelo, leva tudo para um sacrifício. Abraão pega o seu filho, segue todas as instruções de Deus e começa a se encaminhar para o lugar que Deus havia lhe falado. Chegando lá, Deus disse, eu quero que você me prove o seu amor, ofereça o seu único filho para mim. Eu penso que ele deve ter argumentado, Senhor, eu orei tanto por esse filho, eu pedi tanto esse menino, e o Senhor me deu, agora o Senhor está pedindo ele de volta. E Abraão resolve sacrificar o seu filho a quem ele muito amava. Leva o seu filho ao lugar do sacrifício, com tudo aquilo preparado, toma o cutelo na sua mão. Quando ele vai sacrificar o seu filho, em resposta àquilo que Deus havia pedido, o Senhor chega e diz, para tudo, porque agora eu sei que tu me amas. Irmão, a vida cristã, a caminhada cristã, tem sacrifícios que nós precisamos ofertar a Ele prontamente. Mas como o seu próprio nome diz, o Senhor proverá o livramento. Ele é Jeová Jiré, o Senhor da provisão. Agora eu sei que você me ama, e naquela hora apareceu o novilho para o sacrifício. Você pode orar, se Deus vai dar como você quer, depende inteiramente dEle. O que você pode ter certeza é que Deus sempre está disposto a nos ouvir. Feche os seus olhos, sempre. É isso que é lindo em Deus, Ele não se impacienta, Ele não foge de uma boa conversa, de um bom diálogo. O que Ele quer é incrementar esse momento, o que Ele quer é estimular a nossa confiança nele. Por isso Ele manda, busque, empenhe-se, esforce-se por alcançar o seu objetivo. Faça disso sua meta de vida, faça disso sua rotina, faça disso um padrão diário na sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo, coração envolvido, mente envolvida, corpo envolvido. Você tem que estar completo na presença de Deus, de todo o seu coração. Você não pode entrar na presença de Deus parcialmente, presente sem estar presente, falando e prestando atenção no resto da casa, prestando atenção no relógio, prestando atenção no celular, na televisão. A vontade dEle é boa,
é perfeita, perfeita e agradável. Essa palavra perfeita, no linguajar humano, que não tem erro, que não existe variação. A vontade dele é perfeita para você. Ela é perfeita, ela é apropriada, ela cabe no seu tamanho. Ela se molda a você de uma maneira singular, maravilhosa. Eu gosto do Salmo 139, porque a Bíblia diz que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos fez. Ele sabe os seus limites, os seus medos, o que você precisa. Às vezes Ele está esperando que você entenda que Ele pode todas as coisas na sua vida, que você só precisa devotar um pouco mais de tempo e de confiança nele. Ele pode. Que bom Deus criar esse mecanismo chamado oração. Que bom poder ter o livre acesso ao Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que bom é saber que Ele almeja responder às nossas orações. Deus é a pessoa mais interessada em responder aos seus pedidos. Eu quero estimular você a buscar a face dele, não só agora, todos os dias, sabedor que de fato ele responde orações. Vamos ficar todos de pé, queridos. Sabe o que eu estou sentindo hoje? Que existem pessoas que precisam ofertar sacrifícios a Deus. Não significa que você tenha que fazer hoje. Significa que deve existir no seu coração inicialmente, pelo menos, a intenção de obedecê-lo integralmente. Um dia eu disse: Senhor, use o meu filho como tu quiseres. E a primeira coisa que Deus fez foi levá-lo embora do nosso convívio. Meu filho estudou na América, passou 3 anos morando lá, para mostrar que Deus é Deus, irmãos, que Ele faz como Ele quer. Tem hora que você precisa entender que quando você sacrifica, Ele provê o livramento para você. Você não precisa ter medo. Eu também nunca quis ser pastor, até um dia que Ele disse: eu quero que você me sirva como eu desejo. Chorei muito para poder fazer essa entrega. Depois de todos esses anos passados, eu descobri que eu não sirvo para ser outra coisa a não ser pastor de ovelhas. O plano dele é maravilhoso, irmãos, é irremediável para mim e para você. Feche os seus olhos.